Salve, salve, galera! Bom dia! Reunimos novamente depois de uma longa jornada. Nos reunimos novamente em Zahara. Acho que a gente não joga desde o ano passado. Então, salve, 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 Rafa, salve, Guilherme, salve, Gabriel, salve, Renata. Salve, feliz ano novo. Bom, É bom feliz dia, Páscoa galera. já, né? Eu não tenho essa de dar feliz ano novo nesse dia, não. Não consigo. Cara, é o seguinte. Acabou que a gente teve uns contratempos aí, chuva, fiquei sem internet, não sei o quê. E a gente não conseguiu a gente não conseguiu retomar a aventura. A gente, né, o objetivo era fazer uma viagem até um forte distante. Vocês lembram mais ou menos? Não. Isso? Sim. E aí no meio da viagem vocês perceberam que estavam sendo perseguidos por um templário que montava uma serpe, um dragão do deserto. E aí encontraram um molequinho, teve aquelas tretas todas que vocês quiserem recapitular aí melhor, a gente pode fazer isso. Mas aí a gente chegou num rio caudaloso, que era uma área cheia de caverninhas, onde o Liro coletava as obsidianas, né? Eram as grutas efervescentes. Uhum. E aí foi ali que a gente parou o jogo. Vocês chegaram a entrar numa caverna, vocês já estavam atravessando o rio, vocês estavam sendo perseguidos, monitorados por esses abutres de Zahara que jogaram uma maldição. São grandes aves, né? Que ficaram agourando vocês. Tava tendo aquele sentimento meio psiônico dessas criaturas que ficam agourando, vagando pelo deserto. E ao mesmo tempo eles também fizeram um alerta, né? Eles fizeram um alarde e chamaram a atenção de onde vocês estavam para o Templário. E aí o Templário veio atrás de vocês e vocês optaram por enfiar a gruta dentro para tentar escapar dele no meio dessas grutas subterrâneas saindo do outro lado da cordilheira. Lembra? Fechou até aí? Uhum. Beleza, e aí? Aí o que rolou? Vocês atravessaram o rio e aí? Entraram na cordilheira? Que me lembra aí. Cara, eu lembro que um dos Guampa virou pedra. Foi um basilisco, algum bicho aí que transformou ele em pedra, mas iu pro outro caminho. E acho que eu evitar ele. E teve isso mesmo. Isso mesmo, a gente tava, né, uma língua ali, uma fenda que mergulhava ainda mais a fundo no meio dessas cavernas. E aí era uma caverna que é a garganta da cordilheira, né? E aí essa caverna que parecia que você estava entrando num sistema digestivo da montanha. E toda infectada. Ela tinha placas de fungos, musgos, líquens. Tudo escuro e muito quente. E a gente já tá numa área. O Zahara já é quente per si. Vocês usam muito da hidratação da fruta nara. Mas aí dentro, abafado, a sensação foi ficando pior. A sensação de exaustão foi piorando. E aí, no meio do primeiro labirinto ali na bifurcação, a gente avaliou o encontro aleatório e tirou. Além de ter saído do encontro aleatório, veio o grande 12, foi o Guilherme que rolou. E aí, na sombra, vocês viram o Guampa virando pedra. Isso mesmo. Aí vocês desceram. Resumido aqui, olhando meu. Aí vocês desceram por uma área que serpenteava ali, meio lisa. Chegaram num mini oásis subterrâneo, né? Uma área que tinha umas obsidianas, uns vidros como estalactites, um lago, né, mas muito quente, muito abafado. E de frente para vocês tinha na parede, né, do lado lateral, tinha uma outra abertura, uma outra rachadura com um corredor seguindo. Mas esse corredor estava recheado de fungos, de musgos amarelados. Foi assim que a gente parou. Vocês estavam ali descansando, reidrataram, abriram a fruta nara, tomaram a fruta nara, fugiram daquela criatura e chegaram nessa parte subterrânea, ainda mais subterrânea. Lembraram até aí ou não? Uhum. Sim. Fechou. Algo Sim. mais a declarar? Eu acho que só agora de roleplay mesmo, de jogo. Então, valendo, é com vocês. Nós estamos há muito tempo aqui nessa caverna.
Tô doido pra sair logo. Já tem tanto tempo. Eu queria olhar de longe, bem de longe, como é que são esses fungos aí, que eu não tô lembrado. Isso, é o seguinte, ó, então vamos mentalizar aqui. A gente tá numa caverna, numa gruta subterrânea, tem uma pequena cachoeira que chora da parede. Ela não a água não chega a ser muito forte, não, ela escorre pela parede. E essa parede, ela é toda vítrea, ela é toda recoberta da obsidiana, que é um vidro escurecido. Fica por baixo da água, então a água escorre nesse vidro. Beleza? E Uhum. essa cachoeirinha vai formando uma lagoinha que tem ali pelo menos um palmo da altura do chão até a água. Então tem pelo menos um palmo ali formando essa lagoinha. E é uma lagoa que cabe ali uns 3 de vocês deitar. É uma lagoa que tem pelo menos umas 2 varas, né? De 10 pés, varas de exploração, de largura. E a profundidade dela, de onde você tá até a parede, é pelo menos 2 vezes você. É uma vara, mais ou menos. Tô usando isso aqui. Eu nem sei se vocês têm vara de exploração. Vocês têm? Não lembro. Eu não De tenho. madeira. Alguém Eu tem? acho que não, hein? Ninguém Eu tem? tenho. Pera aí, que eu tinha umas coisas de madeira aqui, cara. É só pra. Não, é só pra. Assim, seria assim, uma forma dinâmica da gente ir falando as dimensões visuais, né? Pra vocês mentalizarem junto comigo. Deixa eu só esclarecer, até porque a Rê perguntou. A Eloara, ela tem mecanismos, mesmo ela não enxergando, ela tem mecanismos de ver, por exemplo, com a Falcoara, né? Isso. A Falcoara tava aí, não tava? Tá aí com Kiral? você, exatamente. Então, a Eloara, eu acho que a Eloara tem uma exploração, acho que eu pus na ficha dela, cara. Mas Eu tenho quase certeza que tem, eu tô olhando aqui agora, peraí. Mas Ela tinha umas paradas. O que é o lance dela? Como ela é uma elfa do deserto, ela tem a audição 4 vezes melhor que humanos. Então você me lembra disso de vez em quando pra gente fazer essa dinâmica narrativa, né? Mas assim, ela já tem uma percepção de sons e tal melhor do que o humano. Só que ela tá cega. E aí como é que ela vê? Ela tem basicamente 2 formas dela ver. Uma delas é um feitiço que ela tem, porque ela tem a magia infravisão, se não me engano. Termovisão é uma runa. Eu acho que ela tem essa magia. Ela pode usar essa runa e aí ela um feitiço, ela faz a conjuração pra ativar essa runa que fica as tatuagens no olho dela. E ela ativa a termovisão, que é temporária. Ela vai ver por tons de calor. E a outra forma de ver é esse item mágico, vamos dizer assim, que é o familiar dela, que é a Falcoara. E aí é permanente, ela concentra, você tem que concentrar completamente e ela passa a ver nos olhos da Falcoara. Entendeu? Tá, então eu fico concentrando, peço a Falcoara, faço um assovio assim pra Falcoara chegar próximo. A parte que eu não entendi, os fungos estão nesse laguinho? Não, aí peraí, vamos voltar. Aí agora eu vou voltar a descrever. Então tem esse lago que vem escorrendo essa água vítrea, né? A água não, a água vai caindo, escorrendo por um tobogã entre a parede. É toda de obsidiana. E a água vem chorando e escorrendo nesse laguinho. Então beleza, esse é o laguinho. Nas nossas costas, nas costas de vocês, deixa eu só pegar aqui pra eu ver o nome. Nas costas de vocês, ou no leste do mapa, mas assim, nas nossas costas, de onde vocês desceram, tá aquele caminho tortuoso por onde vocês desceram fugindo da criatura lá que petrificou o Guampa. Exatamente nas nossas costas. E na nossa direita, ou seja, indo pro oeste do mapa, mas você tá de frente à sua direita, tem uma passagem, que é uma rachadura na parede, é uma fenda na parede, quase que circular, ela vai abrindo assim. E ela é toda recheada desse líquen, dessa substância que é quase como uma cera amarelada. Como se fosse uma garganta cheia de placas. Você olha, só que ela não é volumosa, não. Ela é quase que aderida, ela é quase que do nível da pedra. Só que ela preenche boa parte das superfícies da pedra em vários níveis. E essa abertura, ela é uma abertura que passaria você em pé, mas não alguém do seu lado. De um em um, andando ali em pé mais ou menos, dá pra andar nessa fenda. E ela some na escuridão. Eu agora esqueci que fonte de luz a gente tem aí. Quais luzes a gente tem aí? Me lembra aí. Quem tá com tocha, lampião, como é que é mesmo? Cara, Eu não lembro se o pessoal acendeu tocha. a pedra com não é aquela que é. Eu tenho uma pedra com.
A pedra Kun, ela é assim, exatamente. Você trinca ela, né? Ela é uma pedrinha. Quando você faz uma fricção ali, que ela trinca, ela passa a iluminar. E ela ilumina por quanto tempo? Por 1d6 horas. Você vai rolar um D6 e ela ilumina como um lampião D6 horas. Eu não me lembro se já chegou a rolar ou não. Mas, cara, a gente já tinha alguma luz. Porque eu não me lembro agora, realmente eu não notei aqui. Mas eu lembro que assim, a gente tava olhando, tinha a sombra, quando o Rafa usou a Obscure Mist, né? Usou aquela névoa pra poder o basilisco perder a visão de vocês, pra vocês poderem fugir. Tinha alguma tocha na mão de alguém, mas beleza, a gente pode assumir que a tocha tá apagando. Quem tava com a tocha aí, ela tá querendo morrer, e aí agora a gente tá no jogo. Tá. Ô, Kiral, só pra eu entender que eu acho que eu tinha entendido errado, então. A hora que a gente desceu aquela passagem serpenteante, né? Isso. Então, essa garganta, digamos assim, ela tá de frente pra nós? Na hora que vocês descem, ela tá à sua direita. Ela não é no Ela fundo tá à da direita sala. de nós. Então, eu tava certo o desenho. Beleza. Kiral, eu vou. O povo Kun tem o olfato mais apurado e eu quero tentar, se precisar chegar muito perto, tentar ir o cheiro ali pra ver se é algo Só um que minutinho, Gabriel. eu O lembro. microfone tá picando pra nós, assim. Você tá falando, ele tá Ah, o falhando. meu áudio? Eu tava dando uma cortadinha mesmo. Tá, deixa eu ver se eu ajustar da detecção, será que melhora? Eu não Tem sei. que aumentar ou diminuir? Não, não é a altura. Ele tá. Você tá falando cortado. Você tá assim. Entendeu? Não tá dando pra entender. Ó, eu botei automático pra captar, melhorou? Ai, melhorou. Melhorou. Tá, beleza. Pode ser isso. Eu tava comentando, né, que o povo Kun tem o olfato mais apurado, então sem chegar muito perto ali do fungo, eu quero tentar, né, sentir o cheiro pra ver se lembra algo que eu conheço, se parece algo ameaçador ali, né, algo assim. Cara, você aproxima ali. O cheiro, ele parece um cheiro de chulé. Mas quando você aproxima ali daquela rachadura e começa a cheirar, mais ou menos meia corrida sua, curta, né? Então, pra gente ilustrar assim, se você corresse agora, corresse não, se você desse aquela corrida curta, que é o máximo que você corre, metade disso, cara, mais ou menos ali uns 10, 20 pés de você parece que você vê um corpo caído, alguma coisa assim. Você vê um brilho de uma adaguinha, de uma lâmina, né, de um metal, de alguma coisa metálica, reluzindo na sua pedra Kun. De alguém caído, assim, alguma coisa volumosa, algum humanoide, alguma coisa caída no meio desse corredor. Eita. Gente, parece que tem alguém caído ali. Não sei se é muito seguro entrar aqui não, mas também não sei se é seguro a gente voltar por onde a gente veio, então... O problema é esse. Mas no cheiro, você sentiu esse cheiro meio incômodo, assim, é um cheiro levemente nauseante, mas nada muito pesado. Espere. De repente, então, eu acho que esses fungos devem de alguma forma ser venenosos ou alguma coisa assim. Se a gente tentar passar e eles ferirem a gente de alguma forma, ou de repente tem algum tipo de pólen deles, a gente pode ser intoxicado e talvez ficar igual essa pessoa que você viu. Deixa eu... Qual a quantidade de fungo que você viu ali? Ele parece estar só aderido na pedra, uma quantidade pequena, como uma película. Talvez eu consiga fazer alguma coisa aqui. Kiral, aí eu queria saber se minha personagem consegue descobrir o seguinte. Eu tenho purificar alimento. Eu sei que são coisas distintas, mas será que eu posso usar esse purificar alimento nesse fungo para tentar dissuadir esse poder dele aí? Você que manda, cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer um feitiço que eu aprendi há muito tempo, que talvez tenha utilidade. Eu só tô fazendo uma moralzinha ali, né?
Vou fazer um Feitiço feitiço muito élfico. poderoso. É, legal. Muito poderoso. Magia Aí eu me élfica. Magia élfica. Eu me aproximo assim do local, Kiral, ainda mais mantendo uma distância segura, e eu estendo as mãos para meio que chegar próximo das paredes, uma de cada lado, tá? Mas sem encostar ainda no fungo ou na parede, para dar ali uma área de range para esse purificar alimentos tentar cobrir a maior parte de fungo possível. Possível, beleza. E aí você faz a conjuração, descreve aí pra nós, cara. Cara, aí a conjuração, ela é muito. Ela não é nada muito substancial, não, sabe? É mais uma. É como se fosse um incenso, assim, cara. Um incenso meio esverdeado, assim, azulado, que vai saindo, assim, surgindo poucos centímetros, assim, além da mão da Eloara, e vai cobrindo as paredes e meio que forrando as paredes exatamente onde estão os fungos. Aí, então, Esse- é tipo uma purpurina, alguma coisa assim, que vai cobrindo os fungos, vai tampando esse líquen todo, é isso? Isso, aí Vocês estão vendo isso aí, cara. depois que cobrir, eu peço a eles para que a magia fizer o efeito dela, o tempo necessário dela ali, que eu sei que precisa, eu peço a eles para ver o que aconteceu com os fungos. Aí eu pronunciei algumas palavras em élfico. Eu não lembro se tinha algum idioma em particular, que era, acho que tinha. Sim, a conjuração você faz, né? Era tipo as plantas, né? Ela Porque falava tipo as plantas. nesse caso específico, ela não tá fazendo a magia que ela memoriza, estuda igual arcanista comum. O que ela tá fazendo ela tem um item mágico, entre aspas, que são essas tatuagens mágicas que o seu irmão, que era arcanista, fez em você. E você consegue usar essas tatuagens uma vez por dia, cada uma delas, entendeu? Ah, tá. Mas o efeito é como se fosse uma conjuração mesmo. Então você pode falar, sei lá, ela cobre a sua mão, e a sua mão fica um pouco mais fraca, a tintura, né? Mas a conjuração funciona. Foi lá e fez o feitiço. Tá, mas e aí? O que eles viram então? Conta aí pra nós, cara. Essa parte aí é sua. Pode contar o que eles viram. Descreve aí pra nós. Eles viram eu pronunciando bem baixinho algumas palavras. Escutaram e eu pronunciando umas palavras assim, meio que sussurrando, e saindo essa fumaça azulada. Ela destoa um pouco, porque o ambiente está tudo meio sem cor, né? Ela meio azulada aquela fluorescente azulada, uma fumaça assim, cobrindo esses fungos. Aí depois que ele cobre os fungos, ela vai dissipando. Aí eu quero saber o que aconteceu com os fungos. Aí eu já não sei. Eu tô te perguntando. O que eu quero dizer com isso, cara? O efeito eu tô passando o direito Entendi. de você definir o que foi o efeito. Ah, tá. Não, então o fungo, cara, ele começa a ficar murcho até quase sumir praticamente. De ambos os lados. E Ele aí? parece que perdeu a vitalidade dele ali. Aí ela perguntou, né? O que aconteceu? O que vocês falam aí pra ela? O Farouk só tava de olho arregalado, olhando ali, falou, nossa, parece que isso aqui secou, morreu. O que você fez? Que fumaça é essa aí, dona Elfa? Marrone está, tipo, interessadíssimo agora, né? É uma magia Na muito elfa, sabe? poderosa, é muito poderosa essa magia, é muito antiga. Aí eu não comento qual é a magia não, tá? Só falo que é antiga. O Marrone tá pensando assim, eu vou arrancar esse braço dela e fazer um pergaminho da pele de elfo. Mas por via das dúvidas, não vamos chegar perto, não, porque pode ser contagioso, né? Deixa eu só fazer um recado aqui que eu esqueci de falar pra quem tá ouvindo a gente, cara. E o personagem, o Farouk e a Eloara, a gente vai manter como está, porque faz parte dos playtests aqui pra gente ir testando. Mas o Marrones e a Nebulosa, a gente fez uma conversão pra D20 de RPG. Não foi mudanças drásticas, mas agora o Marrones, ao invés de ser um druida do Oz Advanced Fantasy, ele agora é um arcanista D20 de RPG. Deixa eu só mostrar a ficha aqui que eu esqueci de mostrar isso, né? E a Nebulosa mudou menos, né? Porque ela continuou. O que foi bom pra ela. Nem se a Renata viu isso, cara. Foi ponto de vida. Ponto de vida, cara. Porque tinha D4, agora virou D6 e ela ainda tirou números bons. O Gabriel que rolou tirou números bons, né?
Então a Tirou Renata, mais do que eu tive a campanha inteira. que era um D4 menos 1, porque tem Constituição menos 1. Aí começou com 3. Aí tirou 2, vale mais 1. Tirou 2, vale mais 1. Ou seja, ela tinha 5 pontos de vida, cara. No level 3. Não, Aí a mas ficha, eu a ficha abriu pra isso mesmo. vocês? Ah, pra mim não tava abrindo. Cara, deu Pra uma mim tá bugada aberto aqui. Depois eu mostro. Não sei porque o Roll20 deu uma travada aqui pra mim. Né, pra mim. Agora eu tô Pra com vocês 20 também? Pra você também points. travou, Rafa? Não abriu a ficha. Se você É. mostrou no Roll20, não abriu a ficha, não. Tentei apertar aqui. Ah, depois a gente abre. Melhorar aqui. Mas vamos lá, vamos voltar. E aí? Bom, vamos. Talvez a gente deva usar algum pano para cobrir nossos narizes e bocas e andar por esse corredor tentando evitar encostar no fungo. Mesmo no fungo seco. Agora que ele tá murcho. Eu vou cortar uns paninhos assim pra gente usar. Eu tenho uns panos aqui no Talvez meu nossa vestido. chance seja maior no fungo do que contra aquela criatura. Mas a criatura tá viva? Tá? Nós saímos correndo dela. Ah não, eu tô falando aquela outra que você enxergou caída. Ah, não. O que transformou o Guamp em pedra, né? É. Bom, tem um cadáver no meio do corredor, mas vamos apostar que ele morreu pelo fungo e não vai acontecer com a gente. Bom, eu tenho um manto de pano, vou colocar um manto de pano no rosto. Eu Todo também mundo? Eu vou. Eu tenho alguma coisa pra pôr no rosto? Você precisa rasgar minha roupa? Eu tenho uns tecidos aqui, eu posso te dar um pedaço. Ah, obrigado. Obrigado, A Nebulosa. Renata, a Nebulosa tem umas roupas nobres, uma roupa nobre que ela. É o tecido tecido lá do mago, lá atrás, cara. Que ela rasga ele toda hora e transforma em máscara. As máscaras de seda vai virando tudo esse tecido aí. Isso aí. Eu também tenho cobertor, então daria pra rasgar também. Mas enfim. E aí, Vamos lá, então. Todo mundo tá devidamente equipado. Então é garganta dentro. Garganta dentro. Tem que ser, né? E é o seguinte, e o corpo que tá caído ali? Quando vocês começam a passar, conta pra mim um pouquinho como é que é esse ritmo, porque só vai de 1 em 1. Como é que é o ritmo que vocês entram e o que vocês desviam, passam por cima, como é que vocês interagem com esse corpo que tá caído logo na entrada ali? Eu acho que eu vou me aproximando furtivamente, né? Pra dar uma olhada assim, se ele tá respirando, se tá morto mesmo. Lembrando que é tudo escuro, então a única fonte de luz que a gente tem é a pedra Kun. Aproveita e coloca nessa descrição essa fonte de luz aí, que ela ilumina uma luz limpa, ela ilumina melhor do que um lampião, né? Ela ilumina ali uns 40 ou 50 de raio, então tem uma distância boa. Mas quem que tá carregando isso? Como é que tá fazendo? Eu quebrei, né? Eu que tinha ela, mas se a Nebulosa tá indo na frente e quiser levar, pode levar ela. Pode continuar levando, acho que o raio dela dá conta. E você né? leva como? Porque Ela é uma gema que cabe na palma da sua mão. Você pode levar ela segurando ou você pode amarrar, pendurar em alguma coisa. O que você faz? Eu vou amarrar então, né? Penduro no pescoço, pode ser? Pode. E aí é o seguinte, só rola pra nós aí um D6. 4. Quatro horas são 24 turnos, né? E aí é o seguinte, ela tá no seu pescoço, então, ela ilumina geral. E aí a nebulosa vai na frente, quem que vai atrás? Faruk? Qual que é a ordem máxima? Isso. Eu vou atrás dela pra ir iluminando melhor o caminho. Terceiro. Vai, Marrones, então. Eu pensei em passar por último. Nebulosa, Faruk, Marrones. Lembrando que vocês têm aí o Liro e o molequinho que vocês salvaram lá, desesperado dos abutres, cara. Ixi, tá criança ainda. Vai, deixa a criança no meio. Então vai Liro, a criança e por último a Nebulosa, a Eloara? Isso, eu vou por último. Então Nebulosa. Tem o Guampa também, né? Eram 2?
Não, eram 2 guampas. Um E aí morreu. ele vai aonde? Vai na minha frente o guampa. Era um amarelo e um vermelho, não é? Qual que morreu? O de combate. Acho que O era de o vermelho. combate que morreu. É porque, na verdade, o Marrones, ele tem um vínculo empático com... Como é que é? Um vínculo Empate. empático? Não sei agora. É. É de empatia. Né? Apático, cara. O bicho só fica dormindo. Ele tem um vínculo com o caçador, né? O amarelo, né, o Rafa? Isso. E aí você conseguiu segurar ele mentalmente. O outro que não tinha ninguém segurando, ele avançou pra cima do Basilisco. Isso. Aí beleza. Agora é o seguinte. Beleza. Então, Nebulosa, você que vai avançando, né? Você vê esse corpo caído. Ele tem uma roupa leve, tecido leve, só que ele tá todo coberto desse. Na verdade, ele tá todo coberto de um pólen. Parece um pólen, um pó amarelo. E em volta dele você vê que tem alguns cogumelos murchos. São os olhos, umas brotas que dão desse líquen saindo no meio desse coisa amarelo que tá murcho. E ele tá todo coberto por um pó amarelado, assim. Mas ele também foi seco, ele também sofreu o efeito da magia da Loara. Ele secou todo sobre o corpo dele, mas ele tá caído ali com o rosto virado pro chão, de bruço. E aí? Mas não tem nenhum movimento, assim, por exemplo, da caixa torácica respirando, nada. Move. Tá. Inclusive agora, você sente um cheiro levemente nauseante. Tipo, passa a sensação que ele não tá aí há pouco tempo. Tá. Eu olho, pessoal, cuidado, não relem que também tá cheio do fungo. Vamos devagarzinho, assim, margeando o corpo. Beleza, e aí todo mundo foi nesse ritmo e avançaram. Isso, com a aviso da nebulosa. Tentar não encostar no corpo, não. Cara, eu não sei. Ô, Kiral, você falou que tem um pó amarelo, além do fungo seco, é isso? Que recobriu o corpo e os entornos dele, mas eles também foram secados pelo feitiço, né? Eles estão com essa purpurina, foram secados. Tá. Eu queria pegar, ó, tipo, só o que eu tenho aqui que vai dar pra fazer isso é o meu manto de pano. Eu vou, tipo, cortar um pedaço dele. Eu quero usar a azagaia, né, pra não encostar minha mão, né? Com a azagaia eu quero soltar um pouquinho desse fungo, desse pó amarelo, colocar nesse pano e dobrar. Eu quero pegar, tipo, uma amostra e levar comigo sem encostar na minha pele. Ou anota isso aí pra gente tentar depois. Tá. Beleza. E aí é o seguinte, quando você contorna ele, vai avançando por esse corredor nebulosa, você vai avançando. Como é que é o seu ritmo de avançar, recebendo essa luz que tá ali, né? Essa luz ilumina a sua frente, mas você vê um breu, né? Pra frente você vê de penumbra a breu nesse corredor. Você tá vendo na sua frente, no máximo, uma vara de exploração, né? Que vem à frente na penumbra. Você vai explorando e investigando como? Vou bem devagar, assim, meio pé ante pé, vou olhando bem no chão, as paredes, o teto, pra ver se não tem. E aí a percepção que você tem é o seguinte: parecia tudo natural. Parecia uma fenda que dava uma leve serpenteada para a direita e para a esquerda, numa jogada de exploração que você fez. Parecia uma caverna natural. Só que de repente ela morre numa parede. E uma parede de uma construção arquitetônica. Só que essa parede está toda destruída. Ela está com um buraco e você vê várias pedras caídas no chão que estão ainda levemente e parcialmente cobertas por esse fungo. Essas pedras caídas no chão. E da penumbra para dentro você vê que o chão ele é de algum templo, alguma coisa de pedra. São placas de pedra. Uma pedra levemente amarelada, escura, né? Um amarelo escuro. Tá todo quebrado ali, vários pedaços de tijolo caído no chão. E esse buraco aberto na parede. Mas que tamanho esse buraco? É uma passagem? Passa você, sim. Mas passar eu, que sou menor, ou passa
Passa todo mundo. Você passa de boa. Quem for maior que você, bem maior que você, teria que se esgueirar ali, mas passa também. É uma destruição que foi feita na parede. Eu olho assim, eu falo assim, não, esperem aqui, ilumina aqui o começo do ciclo da água, que eu vou tentar passar, se for seguro eu aviso, senão vocês procuram o caminho. Vamos lá. Beleza. E aí é o seguinte, pode falar. Aí eu vou subir ali no buraco, né, vou bem silenciosa pra ver o que tem do outro lado. É o seguinte, quando você passa ali, você entra numa sala de templo. Ela é o banho da luz que o Faruque tá logo atrás, ele ilumina toda a sala. Você percebe, Faruque, que essa sala que tá toda iluminada, toda a sua luz, a sua pedra que é uma pedra que tem raio 40 pés, né? Ela ilumina bem toda a sala. E o que vocês percebem nessa sala? Tem uma fonte, uma grande fonte, que no centro dela deveria ter alguma coisa. Mas não tem nada, tem só um escrito ali, um texto, alguma coisa entalhada em metal. De frente para ela, vocês veem 4 pessoas, 4 humanos. Mas esses 4 humanos estão todos em pedra. E todos eles estão em pedra A pedra é de uma perfeição que só um artista faria uma estátua tão perfeita. Mas ela tá mordiscada, ela tá fragmentada. Você vê que tá faltando o braço em uma delas. A outra tá caída no chão sem as pernas. Uma tá sem a cabeça. Mas todas pedras, como se fosse um mármore levemente amarelado. Todos fragmentados ali. Mas eles estão posicionados de frente para aquele altar ali. E aquele altar que é cercado, parece que por uma fonte, alguma coisa, não tem nada nesse altar. Em adoração. Nada. Só tem essas pedras, sabe? Tem essas pedras. E muitos escombros deles. Porque os fragmentos deles estão espatifados pelo chão na forma de farelo. Então vocês percebem que essa pedra, na verdade, ela tem um perfil meio de mármore, alguma coisa assim. E quando ela vai sendo fragmentada, ela vai esfarelando e farinhando. Então o chão tem muito disso. Desses fragmentos esfarelados. Então não dá pra perceber direito se tem coisa nos escombros. Tem os escombros ali dos pedaços detonados desses corpos. E aí? Entendi. Mas eu consigo ver alguma outra passagem por ali? Um corredor? Tem, é o seguinte, assim? exatamente. Você percebe que tem esse templo, esse salão, ele tem 2 portas pro fundo. Essas 2 portas são portas feitas de pedra escura, mas não é daquele amarelado. E ela tem pega. Ela tem aquela pega por dentro. Uma dessas portas está trancada por dentro. E a tranca dela é aquele bastão, é tipo uma vara, aquele negócio que atravessa por dentro dos encaixes. Sabe como é que funciona? Sei. Isso. Uhum. Pra dentro. E a outra tá aberta. Essa outra porta, ela tá completamente aberta. Foi provavelmente de onde vieram. E aí banha pra dentro de um outro templo que a pedra não alcança, né? No limite da porta ali vem de penumbra pra escuridão. E vocês sentem uma leve corrente de ar. Certo. E em volta, em cima, como é o teto? É muito alto? Tem alguma coisa? Nas paredes tem algum ornamento? Cara, é tudo liso? Olhando pra cima, você percebe que todos os detalhes desse salão, na margem superior, a altura desse teto, ela é pelo menos 2 varas, né? 20 pés, 4 de vocês. Mas a pedra ilumina isso tudo. E aí nas margens ela tem placas com desenhos em alto relevo de uma população, de uma civilização. Você vê que existe um povo em adoração, ajoelhado, carregando cestos, doando coisas. Para esse povo, tem no desenho em mármore, parece que o rosto deles tem a forma de uma serpente. Mas tem um outro que é o contrário. Parece que o dorso dessa criatura, né, desse ser, desse povo, ele é um dorso de cobra ou de serpente para baixo.
mas da metade pra cima é humano, é humanoide. Então eles têm essas misturas nos desenhos e sempre com um povo em adoração a eles. São um pouco maiores no relevo, nas formas, do que os humanos que os adoram. Um pouco maiores, mais imponentes, usam coroas. Você vê que eles são desenhos ali de adoração, doando coisa e tal, sempre com uma dessas criaturas sendo adoradas. E aí, que idioma você fala aí, Rafa? Fala pra nós aí que você pegou idiomas novos, né? O Marrones passou bom tempo estudando os idiomas dos povos que ele encontrou. Então, além do idioma K, dos pequeninos do deserto, e o druídico, né, que ele usa para as magias, ele aprendeu um pouco do grilês com o falecido amigo dele. Como é que ele chamava mesmo, Guilherme? Crio. O antigo Crio. Aprendeu o tosco. O povo da areia, né? O povo da areia. E coloquei que ele tá aprendendo, ele consegue se virar, mas ainda tá aprendendo o Kun dos... Sim. Mas faltam 2, né? São do deserto. Então, das Madaruas, que são daquelas damas mascaradas que ele encontrou no começo. 4. E o Ares, que é das Aracrocas. Beleza. E aí, cara, esse da Madarua que você pegou, você consegue encontrar ali similaridades. Você percebe, assim, esse idioma das damas mascaradas, você percebe que há ali uma grande similaridade nos tipos de runa, nos tipos de desenho, nos escritos, mas não é o mesmo idioma. Seria como se fosse assim, não sei se você tiver oportunidade. Você teve a oportunidade de ler, por exemplo, um texto em francês ou espanhol? Você vê que você falando português, você consegue entender, mas é trabalhoso. É mais ou menos essa pegada. Você percebe que tem raízes similares, derivadas, mas que não é exatamente o mesmo idioma que você estava estudando ali em textos, né? Mas o jeito de escrever, os símbolos usados são similares. E aí lá eles falam, né? Aí beleza, é isso. Aí você tem esse altar que tem um texto no pé e é isso lá, é essa informação. Aí é com você. E aí? Tá. Eu só me perdi um pouco, que as portas são aonde? Elas são indo ao norte, né? Ou seja, elas são na face à direita de onde vocês entraram. E o altar tá ao sul, ele tá na face à esquerda de onde vocês entraram, entendeu? Você entra nessa rachadura. E tem outra coisa, Renata, que vocês percebem todos, né? Você percebe por dentro, caído no chão, né, ali do lado, uma grande marreta. Vocês já ouviram Oi? Alô? A Rê foi no banheiro. Ah, tá. Vocês veem a nebulosa, vocês todos perceberam uma grande marreta. Principalmente o Faruque já usou muito essa marreta. Essa marretona é uma marreta pesada, ela não é uma marreta boa de combate, porque ela é muito lenta. Mas ela é chamada de mata-pedra. Ela é uma marreta que ela é feita, a cabeça dela é feita com amálgama, uma mistura de alguns metais. Lá, porque lembrando que metal aqui não é comum, né? O povo comum não tem acesso a metal. Isso é coisa de fidalgo, é uma coisa exótica, é um tesouro. Mas essa marreta ela é feita à base de um estanho, de algumas ligas, que é dada para os escravos, e pedra, na verdade ela é um reforço de pedra com alguns metais, que dá uma formulação que é uma tecnologia Kun, que foi roubada de vocês, né? E ela é usada para destruir, para arrebentar pedras na parte de fragmentação de pedras. E você vê essa grande marreta ali, um mata-pedra. E se você usar ele para combate, ele é meio desajeitado, ele é pesado, ele é grandão. Mas, né, para esse tipo de trabalho, destruir pedras, ele é muito eficiente. Ele tá do lado ali, caído, de onde foi arrombado na parede essa passagem. Pode crer. A passagem ela parece ter sido quebrada
da sala pro Exato. túnel ou o contrário? De da cá- sala pro túnel. Exato, de cá pra lá. Você falou que nessa fonte tinha uma fonte, mas que estava seca. Tem alguma coisa ali? Quero aproximar com a luz, dar uma olhada dentro dela, em volta. Essa ou fonte é o seguinte. próximo ali das estátuas quebradas também. Isso. Essa fonte é o seguinte. Essa fonte tem pelo menos 1 palmo de largura. Ou seja, de você até a ilha central dela tem pelo menos 1 palmo. É um círculo de um riacho, vamos dizer assim, né? Uma fenda. Poderia ter um líquido, alguma coisa bem no chão. Mas tá seco. Só que bem no meio dela, essa ilha central dela é uma ilha grande, larga, que caberia uma estátua bem maior que você. E tem uma escritura nela. Mas você não entende essa escritura. É uma chapa de metal de bronze. Tá ali e um texto. E não tem nada. Ou seja, é um altar e não tem nada ali. Alguém sabe ler isso aqui? O que você olha mais, Faruque? Você olha isso aí você viu. E a fonte, esse altar, ele é na face sul, virado, né? Bem próximo da parede que tá à esquerda de vocês quando vocês entraram na sala. Uhum. E Deixa eu dar uma olhada, Faruque. eu ilumino ali. É esse mesmo idioma? Mesmo idioma, cara. Mesmo idioma. Não me é estranho esses símbolos, mas é como se fosse uma língua mais antiga que deu origem à língua que eu conheço. Das mulheres mascaradas. Exatamente. E aí você vai fazer o seguinte, Rafa, você vai rolar pra mim um D6. Com 1, a gente tem um evento aleatório, enquanto você tá lendo isso aí. Maravilha. Eita, velho. Esse aí que apareceu o bicho lá, hein? Cuidado. Ufa. Rolei um 3. Cara, no meu aqui ele rolou entre 1 e 3. E aí é o seguinte, agora vamos lá, o resto da galera. Enquanto porque você vai precisar, pra ler essa passagem, de investir um tempo ali tentando entender, compreender, porque não é uma leitura familiar o suficiente pra você ler no supetão. Enquanto o Marrones, agora arcanista, né, esse arqueólogo de magia, tá ali estudando e lendo esse texto, o que os demais estão fazendo? Eu queria fazer duas coisas, Grau. Eu deveria ter perguntado isso antes do encontro, né? Eu dei mole, mas ok. Não, tá bom. Eu queria fazer duas coisas. Eu vou chamar a Falcoara pra perto. Não pegar exatamente uma pena, mas pegar tipo uns resquícios de pena, sabe? Uns pedacinhos muito pequenos de pena dela. E eu vou soprar no ar assim, para através dos olhos dela enxergar se esses resquícios de pena vão para algum lugar, tipo por uma corrente de ar. Essa é uma coisa. E a outra coisa é tentar escutar com a minha audição sinistra de elfa se tem aquele barulho de vento correndo em pedra, sabe? Que dê uma indicação que a gente não esteja vendo. Beleza. De ter um buraco, alguma coisa. Quando você sopra, você percebe, né? Quando você concentra nela, você percebe que essa pena vai voando para fora da sala. Ela sai pela porta que tá aberta e entra à sua direita. Então você imagina, ó. Eu não sei se você tá se imaginando na mesma posição que eu estou imaginando. Mas vamos lá. Não, mas pode falar. Imagina que você tá parada, a Eloara tá parada no meio da sala, de frente para essas duas portas, uma à esquerda e uma da direita. São duas grandes portas, arcos grandes que dão nesse salão, uma à direita e uma à esquerda, certo? Foi até aí? Você tá de frente para essas portas. Nas suas costas é o altar vazio, que não tem nada. Na sua direita, ou seja, você tá olhando pro norte. Você tá olhando pro norte, que são as portas. No sul, que são as suas costas, esse altar vazio. Na sua direita é onde tem a rachadura, o arrombamento lá do mata-pedra, que foi para uma caverna natural e deu lá dentro da caverna. Beleza, entendeu a ideia? Você sente a corrente de vento vindo dessa caverna natural, empurrando as penas pela porta que está aberta. E na hora que ela chega num salão, ela vai rumando para a direita.
Mas conforme ela vai rumando pra direita, você perde a visão dela porque ela morre na escuridão e num salão de templo que você não vê. Eu comento isso pessoal. Olha, parece que tem uma passagem, pelo menos assim, uma direção que o vento tá levando nessa posição à direita ali. Eu meio que indico para eles com as mãos, assim, para eles tentarem entender. E a minha audição, Kiral, eu consigo ter alguma semelhança com essa percepção? Cara, nenhum barulho. Nenhum barulho, beleza. Tá, então minha ação foi essa. Tá. Eu vou assim, o Faruk ele tem, né, o olfato mais aguçado, então eu quero tentar, né, eu acho que se tiver alguma criatura, né, por perto e tal, tentar perceber se tem algum cheiro diferente, e ele vê bem em iluminação baixa, né, então quero ver se eu consigo enxergar o que tem nessa sala adiante, sem precisar ir até lá e iluminar e tal, daqui mesmo onde eu tô, dar uma olhada lá. Mesmo, você percebe o seguinte, Faruk, pela penumbra, você percebe que é um grande salão de templo. As chapas no chão são chapas de pedra muito grandes. Assim, cada placa dessa que é meio retangular, meio quadriculada, ela caberia facilmente uns 4 ou 8 de você deitado. São chapas muito grandes no chão. E o teto, ele não dá pra você ver. Você olha pro teto e a linha de penumbra que você é capaz de perceber desaparece. Você não percebe nem o teto. Dá pra você perceber que na outra face fica ali uma corrida longa, no limite da sua visão, a uns 100 pés mais ou menos, né, entre a luz, o alcance, porque ó, a sua pedra, né, a sua pedra com... Ela ganha o início ali do salão e a sua visão te permite ver até quase o outro lado. Do outro lado você vê outras 2 portas similares a essas que vocês estão. Mas elas estão fechadas de cá pra lá. As 2 estão fechadas. E a única coisa que você vê daí são essas 2 portas lá. Porque o ângulo da porta de onde você tá vendo, de dentro da sala, não te permite ver o que tem pra direita e pra esquerda, entendeu? Tá. Beleza, então eu descrevo tudo isso aí pros amigos. Beleza, e aí, galera? Olha, a gente... Pode ser tudo muito perigoso o que a gente fizer aqui. Tô pensando em mandar a Focoara na frente de algum movimento que a gente fizer, mas ela pode morrer nesse processo. E aí eu não consigo... Ela é minha companheira animal há muito tempo. Alguém tem alguma sugestão? Para que se eu possa até enviá-la, mas que ela não corra tanto risco? Não, risco. Eu acredito que ela seja uma companheira. Vamos colocar ela em risco também. Fora que você não vai enxergar mais depois. Ô mestre, as portas estão fechadas por dentro, elas são aquelas portas de trava, de vara que você falou? Isso. Só que ou elas têm fechaduras? Elas, por dentro, elas fecham, olhando, né? Você vê que tem 2 descansos por dentro que passa um bastão grande, mas não é um bastão de madeira, ele é um retângulo grande de pedra e impede que a porta abra, entendeu? Só isso que tranca por dentro. Só que curiosamente, de um dos lados, que foi o lado que a porta tá aberta, você vê que esse bastão tá caído no chão. Como isso foi aberto, não dá pra saber. Entendi. A porta tá aberta e o bastão tá tombado no chão. Essas 2 portas, elas têm um vão com o chão ou ela é bem rente ao chão? Pelo menos uma meia polegada dá pra ter. Eu quero agachar então pra ver se eu enxergo alguma coisa lá dentro. Ah, mas você tá indo nas outras portas lá do outro lado? Eu pensei em dar uma olhada. Não, pode ir, só que aí como é que a fonte de luz vai junto, Faruk, ou não? Pode. Mas não ilumina o raio todo? Não, porque você tá numa sala, vocês estão num salão, e essas outras 2 portas, elas são do outro lado, na face norte, atravessando um salão central.
Então eu vou esperar eles pra ir logo ver as portas. Porque são 4 horas, né? Já acaba, eu só tenho mais uma tocha. Essas 2 portas a leste da onde a gente entrou? Então, ó, vamos lá. Pensando no mapa norte, tá? Você tava Mapa indo pro norte. oeste, certo? Você tava indo pro oeste pelo caminho ali. Quando você Isso. desceu, virou direita, essa direita era o seu oeste, certo? Certo. Aí você chegou nesse templo que tava com a porta arrebentada, que tem um altar que não tem nada, tem um escrito que você tá lendo. Isso. E esse templo tem 2 portas ao norte. Certo. Ao sul dele tá o altar, ao norte tá essas portas. E as outras portas estão de frente pra ela, mais ao norte. Só que elas atravessam um salão longo, um salão ali de uns 50 pés, entendeu? Certo. Essas 2 portas ao norte, mais perto da gente, estão abertas, então. Sim. As duas. Uma delas tá aberta, a outra não. Mas elas aparentemente dão no mesmo lugar. Elas parecem que esse dão nesse salãozão. salão onde você tá e dá no salãozão grande que tá lá. Maravilha, maravilha. Beleza? E esse salãozão grande, ele tem, digamos assim, mais ou menos a largura do mesmo salão que a gente tá? Não, 2 vezes maior. Vocês estão num que é 30 pés, esse Isso. é 50. Tá. Tá? E aí é o ele seguinte, se ó. estende Só que agora, Marrones, você que tá lendo ali, você lê o seguinte. Basilisco, o guardião infese. Esse é o título, né? Aí embaixo tava assim. No templo de Tunacan. O templo de Tunacan e os seus tesouros. A imortalidade será bem-vinda a todo o povo infese. Os tesouros de Tunacan e a sua imortalidade jazem e descansam nesse templo. Aos invasores, a morte e a maldição. Eita. Tá. Eu falo, galera. E aí, assim, vocês, os únicos que são daí é o Faruque e a Eloara. Então, para poder a gente, né, ceder mais informações que a gente não tinha feito antes, existe uma lenda, um rumor em Zahara, que essa terra foi governada, ela foi o palco de senhores em Feze. Eles foram os grandes senhores de alguma era. Ergueram grandes templos, grandes pirâmides, adoradores do ouro. Foram grandes lords dessas terras. Mas alguma coisa aconteceu, que essa civilização foi caindo cada vez mais. Outros povos foram conquistando suas cidades, conquistando seus portos, conquistando a sua força, conquistando a sua magia. Ao ponto que eles fugiram dessa região fracos, né, fragmentados, buscando outros locais. Mas as lendas contam que esse povo, Aeras, desapareceu. E aí tem rumores de caçadores de tesouro e arqueólogos buscando seus templos, seus antigas cidades que foram engolidas pelo deserto, pelas areias. Uhum. Entendi. Povo em Feze. Infese com I. Infese. E seria esse povo serpentesco, esse povo um povo cobra, um povo que fala uma língua meio sibilar. Uhum. E aí o idioma, Rafa, agora você, né, lendo ali, o idioma das Madaru, ele é um pouco sibilar, sabe? Ele tem runas e tem marcas similares, mas ele é um idioma derivado dessas damas mascaradas que você não sabe, não tem certeza ainda se elas foram servas, mas há uma sintonia com os idiomas. Você consegue, com o tempo, conversar ou ler, mas tem que investir mais tempo em desgaste, porque é um idioma bem antigo, bem mais antigo, entendeu? Certo. Beleza. Daí eu falo, E né? aí? Então, gente, pelo jeito nós estamos num templo antigo desses senhores em Feze. Alguém tem algum conhecimento sobre eles? Eu só esqueci de falar uma coisa, tá? Aos invasores, o nosso guardião será implacável. Certo. Bom. Acho que o guardião a gente já conheceu.
Espero que tenha sido só aquele mesmo, ele não tenha tido Tá no singular, descendentes, né? Tá no singular, né? Um guardião. Talvez não tenha outros. Ó, eu acho. e não necessariamente vocês são os invasores, né? Sei lá. Tem quatro estátuas aí destruídas na frente de vocês e um corpo caído lá atrás. Bom, vamos sair daqui, galera? Só que teve uma palavra que eu traduzi que me interessou muito, que se chama tesouros. Pois é, manter o olho aberto porque me interessa também. Tesouros aonde? Cadê? Quando? Eu tô a aventura inteira atrás de tesouro, não tá difícil. Vamos ver se não saímos daqui com a mão abanando. E aí? Hiraro, tem mais alguma informação sobre esse povo similar, esse tipo de criatura? Se eles fazem esses tipos costumam construir esses templos para, sei lá, para quê, para guardar os seus tesouros. Sim, ou para... assim, tudo que eu falar aqui, que a gente tá fazendo isso para poder ir traduzindo alguns rumores, algumas lendas da região, elas não necessariamente sintonizam, né? As coisas divergem de pequenos grupos de pessoas para outros, pelo jeito que conta, alguns acham que é uma mentira, outra é lenda, mas há ali algumas similaridades, e uma delas é exatamente essa. Eles acreditam que eles têm um conhecimento arcano, um conhecimento mágico, acreditavam, né, na imortalidade. E eles usavam dessas tumbas e desses tesouros como uma forma de eu vou voltar, meu corpo vai descansar agora. Eles faziam rituais de sepultamento, né, sagrado, porque eles acreditavam que eventualmente eles voltariam. Então, tanto eles, quanto guardiões, quanto servos, eram sepultados. Mas né, aí muita gente fala que, como eles eram arcanistas poderosos, falavam com o diabo, falavam com demônios, alguns conseguiam controlar e conjurar servos elementais de outros planos. Existem esses rumores aí. Eles dizem que os templos deles são igualmente protegidos, entendeu? Ao mesmo tempo que eles são enterrados assim, eles são protegidos dessa maneira. Perdão, Renata, fala. Eu acho que eles só jogavam RPG, assim, esses rumores são falsos. Então, aí, Kiral, eu queria saber o seguinte: se uma vez que eles estão mortos e pretendem voltar, eles têm expectativa de que servos apareçam para ajudá-los, no sentido de que, se alguém aproximar desse possível túmulo onde estão os tesouros, eles querem que as pessoas se aproximem ou eles querem repelir essas pessoas? Isso aí é tudo que você quiser imaginar e pode imaginar, mas não tem nada muito. Ninguém, assim. Não há estudos, né, concretos, não tem ninguém que tem informação real sobre isso. Fica na imaginação. Então tá, vou falar aqui, não sei se vai dar boa, mas pessoal, esses magos, eles tinham interesse, acreditavam que podiam voltar depois de um tempo, e parece que de alguma forma esses tesouros tão valiosos que eles guardavam ao redor deles faria com que isso fosse possível. E ainda eles acreditavam que quando eles voltassem, eles seriam tratados como semideuses, onde vários servos ajoelhariam-se diante deles e cumpririam as suas ordens. E o que eu quero dizer com isso é que eles têm expectativa de que pessoas iguais a nós cheguemos perto de seus túmulos e tesouros. Então, talvez não tenham armadilhas. Talvez seja fácil alcançar esses tais tesouros. Eu confesso que, para mim, não tem muito interesse, mas pelo que eu vi vocês falando, vocês estão muito interessados nesses tesouros. Talvez fosse o caso de investigar com mais calma. Mas Interessante. posições. Podemos procurar, ou talvez existam armadilhas que apenas os servos conheceriam os segredos de como evitar. Então, acho que a gente deve ser bem cauteloso de qualquer forma. Mas eu tô dentro em procurar esses tesouros. Quem sabe não encontramos algo que possa ser importante para a nossa causa, né? Pode ser? Vocês têm uma ideia de como a gente pode começar isso, então?
Podemos seguir por essas portas. Vamos seguir as portas, então. Porta dentro? Farouk, Sim. Oi. Alguém pode Esse- precisar uma armadilha? grande martelo não é de uso para você? Eu acho que eu vou mantê-lo comigo. Ele, na verdade, não é muito apropriado para o combate. Porém, acho que na pior das hipóteses podemos até tentar vendê-lo, porque ele é feito de metais e é uma tecnologia que pode ser valiosa. Perfeito. Eu vou pegar o martelo, então. Quanto ele pesa? Beleza, é o seguinte. Ele pesa 150 CN. Não, 200 CN. Vixe. Tá. Aí o lance é o seguinte, Farouk. Se você for usar ele em combate, você sempre vai perder a iniciativa. Ele é extremamente lento e difícil de manusear, entendeu? Uhum. Inclusive, ele te dá -1 pra acertar. A acurácia dele é lenta. Uhum. Mas ele dá um D12 de dano. Eita. Ó. Legal. Interessante. Nossa, D12, caralho. Beleza. E aí? Tan, tan. Acho que a gente vai para as portas, né? Vou chegando mais perto para investigar a porta. Beleza, aí, ô Nebulosa, com a iluminação agora, o Farouk pegou o martelo, vocês ganham, né, banham esse templo. Agora vocês veem que à direita e à esquerda a luz da pedra Kun espalha, né, e banha esse grande templo. O que vocês percebem aí? À esquerda, percebem um grande portão que tá ali a uns 30, 40 pés da entrada. É uma escadaria descendo. Essa escadaria descendo, ela morre num grande portão. E no limite da luz, parece brilhar. Parece ser um portão metálico. Esse portão gigantesco, muito maior do que vocês, passaria ali uma criatura. Ele tem esse martelo que você está segurando ele poderia colocar ele em cima do outro ali umas 6 vezes e daria o teto do portão. É muito maior. Ele é 4, 5 vezes maior que você. Pros lados e pra cima. E pra direita, vocês veem um grande trono. Um grande trono de adoração com uma escadaria descendo também. E ao lado desse trono, um buraco na parede parecido com o que vocês viram ali atrás. Uma outra porta em abertura. E a corrente de vento que você percebeu, Eloara, ela tá vindo de onde vocês vieram, passando pelas costas de você e indo para esse lado do trono ali, entendeu? Ela tá correndo para dentro da caverna. Ah, tem mais, né? E aí na face norte, as outras 2 portas fechadas. Grande tempo. O buraco é na parede, perto do trono, é isso? Então assim, deixa eu... Será que a gente... Precisa imaginar ou precisa... Ô, Kiral, eu tô desenhando no Tem um desenho já. Alber, eu Não, o coloquei o mapa link não, eu no tô falando... Discord. No mapa não, eu tô falando no trono. Ah, tá. O trono eu acho que eu consegui sim imaginar. Viu? Então eu Ele vou tá à botar- direita da gente, né? Exatamente. Quando você entra, ele tá à direita. E ele é uma escadaria que sobe, de forma que ele fica ali 3 vezes maior que você. De cima imponente. Tá. E ele também é um trono feito de pedra, mas vocês veem coisas brilhando por lá. Só que à direita do trono, não na escadaria, no nível do chão, tem esse buraco na parede de onde alguém entrou. Também com pedras caídas ali, que nem na Exatamente. outra sala? Tijolos caídos. Só que a sensação é que veio de lá pra cá. Porque não tem o martelo do lado de cá e as pedras estão caídas pra lá. Entendeu? Tá. Só Entendi. o portal à esquerda da gente. Que eu não entendi. A escada tá subindo ou também. descendo? Ela sobe também. As 2 sobem do templo. Ela sobe, só que ela é menor. Ela não sobe tão alto. Ela sobe uma jogada Certo. de meio corpo, assim.
Dá pra ver aquela porta muito grande. E parece a sensação que, que ela brilha em ouro. Caramba. É porque eles fizeram um buraco na parede. Se tem porta, né? Tô ali observando pra ver se eu consigo entender o porquê do buraco na parede. Será que o tesouro estava escondido atrás da parede? O duro, se for isso, já levaram embora, né? Bom, ou sei lá, ou talvez ele não achou o buraco certo e o tesouro ainda tá atrás de outra parte da parede, talvez. Vamos dar uma olhada nesse buraco aí, o que vocês acham? Vamos sim. Eu entro dentro dele, mas... Passa, igual o outro. Tá, então vou entrar. Todo mundo vai lá? Eu vou entrar primeiro, né? Só eu fica ali sigo a ela fonte até de a entrada, né? iluminação. por favor. Beleza. E aí você deixa com a pedrinha com ali e ela passa pra olhar. Nebulosa, vamos lá, né? 1 e 6 é um encontro aleatório, um evento aleatório da caverna. Três. Não foi dessa vez. Você percebe o seguinte. Quando você passa, dá pra sentir de leve essa corrente de vento. Você vê que tem ali um salão natural. Volta a sensação de você estar numa caverna natural. Ela tem estalactites de obsidiana por dentro. Alguns fungos, alguns musgos crescendo ali. A temperatura é a mesma, é exaustivamente similar. Aquele fogo, como se estivesse andando no Rio de Janeiro. E tô falando aqui porque eu sei que vocês dois moram no Rio de Janeiro. E aí a sua esquerda, que dá pra ver sumindo na iluminação à sua esquerda, é que esse salão ela tem uma bifurcação. À esquerda tem um caminho, faz um serpenteado de leve pra baixo, e pra direita vai essa garganta, nessa sala vai afunilando pra cima. Mas é só o mar. Mas não tem nada, assim, nem nada. Nem Nada. ninguém. Nem... Não, aí você acha outro mata-pedra caído ali. Né? Não tem nada, não. Tem sim. Uhum. Você percebe um outro martelão desse mata-pedra caído ali. E um antigo acampamento. Você vê sacos de dormir, uma barraca. Mas parece que não foi feito recente. A própria barraca tá tombada. Tem um saco de dormir ali. Tem umas pedrinhas no chão. Parece que tem um acampamento ali que tá a uma distância média, de uma corrida média de você. Entendi. Tá na penumbra da luz. Eu vou voltar do buraco pro salão. Aí eu falo, pessoal, tem outro martelo aqui, alguém quer? Eu não consigo manejar direito esse negócio, vai acabar com a minha furtividade. Aí eu falo que, bom, parece que algumas pessoas moraram ali por um tempo, acamparam, mas não tem nada demais. Tem um outro caminho no canto, mas é tudo caverna mesmo. Tan, 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 tan. E agora, Eloara, agora daí você consegue ouvir um leve barulho de cachoeira. Opa. Eu consigo dar umas informações para ele, tirar com a minha audição? Então, o que você ouve aí, né? É uma caverna silenciosa, mas você ouve esse gotejar, né? Essa cachoeira leve que vem à esquerda, na bifurcação da nebulosa. Ela vem desse caminho que tá descendo ali. Vem esse barulhinho de água pra lá. É só isso. Tá. Não tem sons de natureza de fora, sei lá. Eu sei que não tem natureza, árvore nem nada, mas sei lá, corrente de vento entrando ou alguma coisa que possa dizer que tá chegando próximo de Muito pelo contrário, a corrente de vento, ela vem das suas costas, indo pra dentro da caverna. Do outro lado. Tá. Não, então eu não acrescento nada, só falo, parece que tem a cachoeira mesmo aqui. Ou pelo menos uma corrente de água. Então agora tem aí 5 pontos de interação. Tem o grande portão, né, dourado, tem as 2 portas ao norte, tem essa bifurcação, um caminho serpenteante.
Salve, salve, galera! Bom dia! O que rolou, né? De repente a gente caiu no meio do jogo e agora eu tô aqui conversando com vocês. Na prática, rolou o seguinte: eu não sei se o OBS crashou, não sei qual foi o problema, mas nós perdemos mais de 1 hora de gravação. A gente, na verdade, perdeu a metade do jogo. E na hora que a gente tava jogando, eu não percebi, né, que não tinha gravado a outra parte. Então, pra gente não ficar sem essa gravação, pra gente não perder essa gravação, eu vou complementar aqui essa outra metade do jogo resumido. Vou fazer um resuminho para ficar registrado, para vocês poderem acompanhar com a gente a lógica da campanha, para a gente não precisar na próxima campanha fazer uma recapitulação para oficialmente no nosso jogo, que a nossa proposta principal é jogar o jogo, e a gente está jogando. Mas como a gente está gravando, a gente está fazendo live, eu vou voltar a fazer por live, que eu acho que fica mais fácil. Né? Na verdade, eu achei que a gravação ia ficar mais fácil, deu problema de perder 2 vezes, né? Então não sei o que tá rolando com o meu OBS. Mas na prática eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um resuminho aqui do que rolou no jogo. Então eu trouxe vocês pra mesa de madeira. E aí aqui eu não vou jogar com vocês. Eu joguei com, né, na campanha a gente tá jogando com a galera. E a gravação e a experiência de ir acompanhando como é que é esse jogo. Mas eu tô evitando ficar colocando intervenções visuais, né? Colocar ali a figura da criatura, desenhar o mapa. Esse é um desafio, uma proposta de um jogo imaginativo nosso. Então eu não mostrei nenhum visual para eles, vocês viram aí, estão vendo na Terra de Gigantes. A gente está brincando assim. Então nesse caso, nos descritivos, o meu papel, eu estou assumindo que o meu papel é fazer essa tradução dos sentidos, né? O que você está vendo, o que você está... Qual é o cheiro desse ambiente, né? Qual o olfato, a textura desse lugar, tá frio, tá quente. Eu tô traduzindo assim, tô evitando colocar tradutores visuais, handouts e mapas pra gente ir explorando esse tipo de jogo. Quero entrar aqui no mérito, né, quando faz parte do vídeo, dessa parte, se é melhor ou é pior, é a forma que a gente está experimentando. Beleza, isso dito. O que rolou então? Na hora que eles entraram nesse salão principal, eles perceberam ali vários pontos de interesse. À esquerda deles, entrou no salão principal, à esquerda deles, a oeste, mapa, eles perceberam uma escadaria que ia pelo menos a altura de uma pessoa, né? Nível de uma pessoa, e morria numa grande porta gigantesca, toda folheada a ouro, aparentemente, ou toda de ouro, não dá pra saber. E aí o personagem do Rafa, Marrones, começou a investigar ali os símbolos que tinham nessa porta. Então, aparentemente, ele percebeu o símbolo de um rei e uma rainha em Fez, que é esse povo antigo, o povo que em outro momento, em outra era, governou Zahara, ou governou parte de Zahara. Eles tinham grandes templos, grandes cidades, foram os senhores do deserto. E era um povo meio ofídico, meio serpentesco. Ele viu a imagem nessa tumba, né? Eles começaram a diagnosticar que muito provavelmente isso é uma tumba perdida no meio da montanha, da Cordilheira de Fogo dessa antiga civilização. E aí ele percebeu que uma das faces da porta interna, em alto relevo, estava o desenho do rei, vamos dizer assim, que tem a parte de baixo de cobra, o Fid, que é a parte de cima humana, e do outro lado, aparentemente, uma figura feminina, uma figura da rainha. E nesse caso, ela tinha o rosto, a parte de cima do corpo cobra e a parte de baixo humana. E eles com as coroas, com os desenhos em alto relevo. Mas ele também percebeu uma tinta, uma tintura, né, um material sobre a porta, formando um glifo grandioso conectando as duas portas. Pelo conhecimento arcano que ele tem, apesar dele ainda não ter grande conhecimento arcano, mas pelo conhecimento arcano que ele tem, aparentemente era um glifo selo, era um glifo de proteção, era alguma coisa que bloqueava ou trancava ou protegia aquela porta. Ele ficou com medo, inclusive, de ser uma armadilha mágica. Isso à esquerda deles, quando eles entraram no salão, a oeste no mapa. Ao norte do mapa tinham duas portas similares a que eles entraram. Elas eram portas de pedra. Uma das portas tinha o desenho do rosto, né, um desenho menor, em menor qualidade, mas em alto relevo, na pedra, do rei, e a outra da rainha. E a nebulosa que foi investigar essas portas olhou por debaixo, tentou olhar pelas frestas e tudo. Ela percebeu que uma dessas portas estava entreaberta.
E aí, nessa porta entreaberta, ela começou a analisá-la, foi olhar ali, tentar ver o que tinha dentro, e ela ouviu um barulho. Uma coisa assim, sei lá. Eu fiz um som pra ela na hora. Ficou ridículo aqui, né? Mas na hora eu fiz um som pra ela. E a interpretação foi de alguma coisa sendo corroída, um osso sendo quebrado, alguma coisa sendo dissolvida, sei lá. E aí ela voltou assustada pro grupo e avisou, tem alguma coisa ali e tal. Enquanto isso, o Kun, né, o personagem do Gabriel, ele subiu à direita ou a leste no mapa, tinha uma outra jogada de escada, ficava um trono lá no alto. Ele subiu lá para investigar e ele achou caído no chão, nas escadarias, uma varinha. Aparentemente uma varinha mágica, uma coisa assim. Ele pegou essa varinha. No trono, ele percebeu que o trono era de pedra, mas ele era adornado com ouro, que é um metal raríssimo, né, na região e proposta. E aí ele viu que tinha inclusive uma coroa de ouro na altura da cabeça, em alto relevo, encravada no trono. E ele começou a usar a lança dele para tentar tirar. Ele não tinha ferramentas adequadas. E a gente fez uma arbitragem. Então aqui vale também para a gente ir debatendo arbitragens, né? A gente fez uma arbitragem. Ele não tinha ferramentas, martelinho, pino para tirar adequadamente, embora ele tivesse esse treinamento, porque ele foi ele trabalhou em minas de sal, ele foi mineiro, então ele sabe um pouco desse processo de extração e tal, mas ele não tinha as ferramentas adequadas, então ele tentou improvisar com uma arma dele, ele tentou improvisar com a zagaia dele, e a gente negociou aqui. Como ele não tinha as ferramentas adequadas, mas ele tinha um pouco da técnica, ele ia perder a zagaia, ele quebrou a zagaia, mas ele conseguiu arrancar o material ali. Então ele danificou a zagaia dele ao ponto dela ficar inutilizada, mas ele conseguiu tirar um pomo ali, como se fosse um punho fechado, desenhado, né, de uma coroa. Beleza. E aquelas coroas circulares, né, que desce na cabeça, né, aquela coroa clássica europeia, não. Beleza. Aquelas coroas que caem, né? Uma coroa que cai como se fosse um elmo, ampliando a um elmo caindo pelo lado e tal. Beleza. Ele tirou esse desenho, que é um pomo na mão. E faltou alguém? E a Eloara. Então vamos pegar as fichas aqui, né? Só pra gente ir mostrando pra vocês, ó. Personagens controlados, principais da campanha. Faruk. Vou abrir aqui pra vocês. O personagem do Gabriel. Ficou gigantesca aqui a ficha. Então o Faruk foi, a gente está explorando, né, fazendo um pouco do playtest, estou fazendo um pouco na mesa também desses povos fantásticos. Poder colocar também como implementar no The Vintage RPG. Eu estou fazendo ideias diferentes, né, em mesa. De vez em quando eu coloco coloco um elfo para a gente ir testando algumas ideias diferentes, porque eu não gosto de infravisão para personagem. Eu acho que isso é um recurso que ele facilita muito o jogo, né? Eu não gosto, então a gente tá testando algumas alternativas. Cara, ele tem um 18 na força. Que loucura, não lembrava disso não. Gente. O personagem dele é tora. E aí é o seguinte. 18, cara. E aí o Faruk. A Eloara, que é a personagem do Guilherme. E que a Eloara é uma elfa que que ela era uma NPC que ele quis começar a jogar com ela, né? Ela é uma elfa cega e tem uma falcoara, que é um animal psionico e inteligente em Zahara, né? Inteligência acima da animal, inteligência semi-humana, vamos dizer assim. E ela é inclusive encantada com magia pelo irmão da Eloara, um feiticeiro que transformou ela numa familiar. Então ela é uma criatura inteligente e transformada em familiar por recursos mágicos do irmão da Eloara. E aí, por essa falcoara, ela tem alguns recursos. Ela consegue olhar pelos olhos da criatura, ela consegue se comunicar telepaticamente com ela. E é assim que ele enxerga, né? Então, o que ele fez? O que o Guilherme fez com a Eloara? Ele concentrou nela e colocou ela no alto do trono para ficar observando o salão como um todo. Aí, beleza. Pra gente resumir, pra gente caminhar pro ponto-chave do vídeo, né? Da aventura. Eles estavam fazendo essas investigações separadas e tudo quando a nebulosa voltou avisando da treta. Aí eles se aglomeraram na entrada da porta. Na entrada da porta principal, aparentemente, aquele portão adornado em ouro, que o Marrone estava investigando, à esquerda, num salão
tinha mais ou menos uns 50 pés de profundidade, para quem não gosta dessas medidas. e mais ou menos 50 por 50, né? E aí, na verdade, 50 por 100. Aí, 50, não, 50 por 50 mesmo. Beleza. Aí esse templo, salão templo, e se você quiser fazer em metro, é só fazer vezes 3 a cada 10, 5 vezes 3, 3, 6, 9, 12, 15. 15 por 15 metros, né? Quem quer fazer em metro. Mas 50 por 50 seria 5 quadrados por 5 quadrados pra gente pensando. Mas eu não mostrei mapa nem nada pra eles. Beleza. E aí eles foram aproximando da escadaria à esquerda, onde estavam marrones. E ali na escadaria eles estavam negociando o que fazer quando a porta foi aberta e invadiu o salão duas criaturas, né? Que ouviram os barulhos, a luz e tal, e foram incomodadas e vieram ver qual é. Essas criaturas eu fiz só descritivo. Então elas eram criaturas pouco mais baixas do que um humano na altura, mas elas eram mais longas, quase 2 vezes mais longas, como se fosse uma pessoa deitada quase 2 vezes no comprimento. Elas eram anelares, né? Tipo um tatu, alguma coisa assim. E essas criaturas meio vermes, meio anelares, com vários tentáculos tremendo, vieram andando na direção deles. E aí eles fugiram para a sala anterior, onde tinha uma estátua, onde faltava uma estátua, né? Tinha um altar e não tinha nada nesse altar. Tinha só um escrito que o Marrone tinha lido, que eu acho que a gente já tinha falado isso aqui atrás, acho que no vídeo para trás deve ter visto. Eles correram para lá para fazer uma emboscada na porta e as criaturas vieram. Aí eles tiveram uma rodada chave. Essa rodada chave, o Farouk usou o mata-pedra, essa arma que a Eloara tinha achado ali fora, junto com a nebulosa, né? Ele usou esse mata-pedra. O que a gente combinou com ele? Que o mata-pedra, ele não é uma arma adequada para combate, é uma arma adequada para destruir pedras, né? Em cavernas, em minerações e coisas assim. Mas se ele quisesse usar para combate, ela dava um D12 de dano, mas ela dava -1 para acerto. Então com isso, ela era uma arma lenta, pesada, né? Desajeitada. Mas ele armou ela atrás da porta para dar uma pancada nesse bicho. Se ele acertasse, o bicho tinha CA 7. Então vou mostrar aqui a ficha para vocês. Eu não mostrei para eles, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui, só pra gente ir trocando essa ideia juntos, né? Já que estamos aqui, né? Eu vou mostrar a ficha, como eu trabalhei isso. E eles não viram essa ficha, né? Eu vou deixá-la aqui liberada, só pra gente ir trocando essa ideia, ó. Olha lá. Olha lá. É um verme carniceiro. E esse verme carniceiro, esses vermes carniceiros, eu só trabalhei descritivo. Eles que imaginaram lá, cada um imaginou do seu jeito, né? É a brincadeira que a gente tá fazendo. E essa ficha aqui eu que tô montando, já tá ficando no modelinho que eu tô trabalhando no bestiário do D20 de RPG, ó. Então, verme de 8x3, né? Corpo segmentado com muitas patas, possui uma arma tentacular na frente da boca. Aqui eu tô colocando o resumo, aqui eu coloco a tabelinha, embaixo eu coloco as habilidades, as notas. Então, beleza. Esse verme carniceiro, olha lá, ele tem CA 7 no D&D clássico, né, na modo clássico, ou 12 para quem usa o CA moderno, CA ascendente. Então, se ele tinha o Farouk, ó, vamos lá. O Farouk tem taco 19, né? Ele não tem bônus nenhuma destreza. O taco dele é 19. Como ele tem -1 do martelão, o taco dele passa a ser 20. 20 menos 7 da armadura do bicho, ele precisa de 13 para causar dano na criatura. Se ele errar por mais de 9, eu assumo que é a própria agilidade, a esquiva natural geral, né? Aí ele errou mesmo. Se ele tirasse entre 7 e 9, eu assumo que. Entre 8 e 9, né? Eu assumo que ele acertou, mas a própria armadura que bloqueou. Mas ele tirou lá um 4, alguma coisa assim, cara. Então ele armou aquela armadilha, entre aspas, né? Com o martelão atrás da porta. Na hora que o primeiro passou, ele desceu o martelão. E eu não me lembro se eu não dei bônus, eu poderia ter dado um bônus pra ele, mas ele errou por muito. E aí ele bate aquele martelo na parede, bom. Todo mundo atacou. Todo mundo tava na emboscada. A Eloara disparou flecha. O mago Marrones arremessou faca. Ele mandou os guampas, ó. Tem ficha dos guampas também. Na hora eu falei com eles, eu acho que não tem a ficha aqui. Mas eu mandei uma foto do livro. Mas eu tinha a ficha dos guampas também. Então, se vocês estiverem vendo aí, tinha a ficha. Cara, eu que não mandei mesmo de vacilo. O meu Roll20 tá lento, não sei porquê. Não sei se é porque o OBS aí tá pesado. Ó, tem a ficha dos guampas sim.
O ES tá ficando pesado pra gravar, não sei. Gravou outra metade lá, olha lá. Guampas. O Guampa vermelho morreu, petrificado. Sobrou o Guampa amarelo, que é o Guampa de caça. E tem a fichinha ali, que tá em inglês, né? Eu tirei direto, acho que do Ozzy, a ideia, e fiz uma adaptação pro link mental, né? Eu coloquei aquele vínculo mental. Mas tem a fichinha simplificada ali. Eu já fiz a ficha atual, né? Mostrando o vínculo mental e tal, que são esses cães psiônicos de Zahara. Mas eu usei a fichinha do cachorro comum e incrementei essas habilidades deles. Beleza. Ele mandou o Guampa atacar. Então teve todo um combate ali com uma rodada de muita vantagem em cima das criaturas. Cara, eles erraram tudo. Tudo. A Eloara errou flechado, o Guampa errou, o Liro veio com a faquinha, com a espadinha também errou. Eles erraram, foi uma rodada terrível. E as duas criaturas que poderiam ter sido detonadas ali, né? Ao invadirem a sala, tomar essa emboscada, e ainda assim eles errarem tudo, né? Bateu o martelo no ar, a flecha pegou na casca e não deu dano. E, enfim, eles vieram e começaram. Olha que eles atacam 8 tentáculos, mas eles não dão dano. Para cada tentáculo que acerta, você faz uma salvaguarda contra paralisia ou fica paralisado. E aí eles começaram a paralisar geral. Eles paralisaram o Faruque, paralisaram o Guampa, paralisaram o Liro, foram paralisando todo mundo. A Nebulosa. Sobrou só o Marrones e a Eloara. E no meio dessa treta, o Marrones percebeu a confusão, né? Percebeu que eles estavam paralisando e eles, em situação de risco, eles continuam no combate, né? Eles só param para se alimentar quando eles estão tranquilos. Então, enquanto tinha perigo na área, eles estavam ali paralisando. Aí o que o Rafa fez? Enquanto estava tendo a confusão, ele quis pegar o cobertor dele para jogar por cima da criatura. Então a gente fez uma outra arbitragem. Falou, olha, tudo bem, ele não tem, né, que foi a arbitragem que eu tinha feito com o Castilho. O Castilho, na outra mesa, ele queria pegar o acônito dele dentro da mochila. Como era pegar correndo, quero pegar uma coisa rápida dentro da mochila. Eu assumo que numa velocidade em desespero, né, para você pegar naquela rodada, você tem uma chance de 2 em 6 para achar isso dentro da mochila. Por que isso? Porque se você organizar melhor, né, você tiver um cinto com coisas para pegar na altura da mão, tal, você melhora e não tem chance de não pegar. Você quer pegar uma daguinha, tá na sua cintura. Agora, você vai abrir mochila, tem um monte de item lá, ração, comida. Será que você, numa fração de ali alguns segundos, consegue abrir a mochila, meter a mão e pegar o item? Então tem essa chance. Mas não é o caso do cobertor. O cobertor é muito grande, ele nem fica dentro da mochila, ele fica enrolado por cima ali. Só que, como ele é muito grande, estava na mochila, ele tinha que tirar o cobertor ali da mochila para poder usar ele como uma arma, né? Ele queria usar o cobertor como uma rede, jogar por cima do bicho. O que a gente arbitrou foi que ele ia perder um tempo, ele ia perder uma rodada. Então, numa rodada, ele não fez nada. Ele tirou a mochila ali, desenrolou o cobertor e transformou o cobertor, né? E foi montando o cobertor para jogar por cima do bicho. Enquanto ele estava fazendo isso, foi o combate que eles foram paralisando a galera. Aí o bicho tava vindo pra cima dele. Ali era uma situação de acerte ou morra. Porque o bicho tava vindo pra paralisar ele, só sobrava ele e a Eloara, tava vindo um em cada um. E aí ele jogou o cobertor. O que a gente fez? Falei, vou arbitrar pela salvaguarda, tá vendo? A salvaguarda dele é 16. Na verdade aqui tá errado. Eu acho que a salvaguarda dele é 15, tá? Na minha ficha. Passei aqui errado. Mas a salvaguarda dele era 15 ou 16. Aqui tá 16. Falei, vou rolar uma salvaguarda. Vai assumir que você tá jogando o cobertor por cima dele. Se ele passar, o cobertor não pegou bem, pegou de lado e tal, você não conseguiu envelopar ele, e ele vai vir pra cima de você e paralisar. Essa foi a definição. E aí vai o peso do dado, né? Rola um D20, tirou 16 ou mais, praticamente foi embora o Marrones. É quase que um salve ou morra, né? Porque já tava todo mundo paralisado. Mas aí o bicho falhou na salvaguarda, então o Marrones jogou aquele cobertor, conseguiu englobar o bicho, ele prendeu, e aí ele ficou segurando as pontas do cobertor pro bicho não sair. E aí veio a Eloara, e a Eloara foi mais sensacional, cara. Porque a Eloara puxou a faca pra lutar com o bicho bateu 8 ataques nela. Olha a Eloara, ela tem CA 5, ó. Então o bicho bate em taco 16, ele precisa de 11 pra acertar ela. Olha lá, armor classe 5. 16 menos 5 é assim que funciona o CA clássico pra quem tem dificuldade aí, ó. Então o bicho precisa de 11 pra acertar ela, ó. Taco 16, ela tem CA 5, 16 menos 5, 11, vai rolar um D20. Precisa de 11 no dado pra acertar ela. Eu rolei 8 ataques, só acertei 2. E aí nesses 2 ela foi lá fazer uma salvaguarda contra a paralisia. Acertou, faz uma salvaguarda. Ela passou nas duas, ela tirou 19 e 20.
Olha lá, ó. Paralisia ou petrificação, ela precisa de 3 no dado. Ela tirou 19 e 20. Aí ela passou na salvaguarda. E aí, beleza, ela começou a esfaquear o bicho. E aí, o que rolou? Chegou na metade do ponto de vida do bicho. Ela tinha acertado uma flechada antes, tinha acertado uma facada. Na terceira, que tava na barriga, o bicho por cima dela, com os tentáculos todos, eu falei, ó, se você acertar o dano, se você acertar, eu vou assumir automaticamente que ele falha no moral, porque você tá por baixo furando, você resistiu à paralisia dele, isso não tinha acontecido, né? Uma criatura de inteligência instintiva, ele vai ficar com medo do que tá rolando. Se você acertar outra facada na barriga dele, que chegaria a metade do ponto de vida, eu vou assumir a falha na moral. Mas você precisa acertar. E a Eloara caída embaixo da barriga dele, dando esfaqueada. Eu acho que eu ainda apliquei penalidade, porque ela é cega ali no meio do combate. Ela já não estava concentrando e vendo. Então passei a CA dele para 5. E aí, né, pela dificuldade da cegueira dela. E ela tem taco... Ela tem destreza 16, então ela bate mais 2. Ela tem taco 17. Ela precisava de 12 no dado, né, para CA 5, 17 menos 5, 12. Ela precisava de 12 no dado para acertar o bicho, e ela acertou. E aí, o bicho fugiu, né, com medo, sangrando, caiu aquele sangue amarelo em cima dela e ele fugiu. E ela conseguiu vencer assim. O Marrones imobilizou o outro no cobertor, ficou segurando e foi arrastando ele para fora, para jogar ele fora lá para trás, né? E eles conseguiram, numa situação extremamente tensa, só a Eloara e o Marrones sobraram e conseguiram subjugar uma situação em que eu achei de verdade que seria um TPK. Eu achei que ele ia dar um TPK. Eu falei, cara, na hora que eles perderam aquela rodada surpresa, errou a marretada, todo mundo errou tudo. O Ampa errou, o Liro errou, todo mundo errou facada, flechada, e o bicho veio paralisando um por um. Eu falei, já era, vai morrer todo mundo. Mas aí, como eles conseguiram, né, numa situação extremamente heróica, e isso é o heroísmo da OSR, né? O heroísmo tá ali em você vencer situações inusitadas, inesperadas. E aí, quando tudo deu errado e parecia que ia ser um TPK, eles conseguiram, a Eloara e o Marrones conseguiram salvar o grupo. Como as criaturas não dão dano, eu assumi que esse tentáculo dá um choque no corpo, né? A galera tava ali paralisada por choque, mas passou ali vai passar ainda não, né? São 2d4 turnos. A gente encerrou com a galera caída, babando, tremendo lá de choque, o Ampa e tal. E na hora que eles venceram os vermes carniceiros que estavam ali, por quê, né? Foi assim que a gente pausou o jogo. Então acho que foi um resuminho. Foi um combate super legal, eu achei. Super perigoso e que quase deu um TPK. Mas eles conseguiram ali, a ideia do cobertor foi boa. A Eloara, né, peitou na raça. E eu achei super legal. E aí foi assim. Então a gente perdeu o final do vídeo, foi quase 1 hora. Eu fiz aqui em 20 e poucos minutos. Só pra gente ter registrado esse final do jogo. E a gente começa no próximo episódio, mais a Rara. Valeu, galera!